Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Seja bem-vindo, Graeb. É um prazer fazer esse programa contigo. E nós fizemos várias vezes alguns programas no Papo, mas enfim, agora em situações inversas, né? Amigo, vamos colocar a capa aí da Cruzoé de número 300, uma apuração sua e minha, duelo na PF. Eu vou deixar que você introduza a matéria, introduza a análise, Graeb, porque eu acho que, em respeito ao nosso leitor, é um tema importante, é um tema em voga, mas que mostra ali vários bastidores dessa disputa interna na Polícia Federal que tem criado algumas saias justas para a corporação, não é, Graeb? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, querido. Salve, Wilson. Obrigado pelo convite. É sempre divertido e bom fazer programa com você. E a gente também fez essa tabelinha na capa da edição 300. Que orgulho, né? Participar da 300ª, deve ser isso, né? Edição de uma revista que está aí, né? Mostrando fôlego, mostrando força, apesar de toda a dificuldade de se fazer jornalismo independente, como sempre diz o Felipe Moura Brasil, aqui no Brasil, né? A gente mergulhou nos dilemas e nas divisões, né, que atravessam a PF hoje em dia. Eu e você, né, Wilson, ouvimos de agentes, de ex-diretores da PF, enfim, que a corporação, de certa forma, nos seus indivíduos, nas pessoas que a compõem, né, refletem um pouco o Brasil. Existe também uma certa polarização entre petistas e bolsonaristas, como acontece no país de maneira geral, sobretudo entre as pessoas engajadas politicamente, né, que vivem e pensam e respiram as questões políticas. Mas não é exatamente disso que a matéria está falando. A matéria está falando de um fato histórico no Brasil, tristemente histórico no Brasil, que é a tentativa permanente dos governos de instrumentalizar e controlar a PF, quer para se proteger, quer para atacar desafetos políticos, né? Isso é uma coisa que a gente consegue observar há mais tempo, né? 20 anos, 25 anos. Vamos ficar no período democrático, né? Lá desde o comecinho da nossa redemocratização, essas tentativas dos presidentes de se valerem da PF para satisfazer desejos políticos existe. E tem uma comparação interessante na matéria, né, Wilson, com o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, apesar da transição entre o governo Trump e o governo Biden ter sido conturbada como foi aqui no Brasil, o fato é que o diretor do FBI, equivalente, vamos dizer assim, da PF lá nos Estados Unidos, foi nomeado pelo Trump e continuou no governo Biden. É impensável que isso aconteça no Brasil em algum futuro próximo, porque os presidentes estão sempre querendo pôr alguém da sua patota na chefia do órgão, né? E, mais recentemente, tem uma coisa anormal, inédita acontecendo, né, Wilson? Que a gente até menciona na capa da revista, que é a existência para muita gente de uma espécie de PF do Xandão. É uma situação em que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem ingerência direta sobre um time de 15 pessoas fazendo investigações. E esse time está cometendo suas bobagens, né, Wilson? A gente conta lá... Fale. A gente conta na matéria essas bobagens, dá para até, não sei se a gente pode... A gente até pode dar um spoiler, mas eu vou deixar que vocês leiam, até porque, excepcionalmente, e em razão dessa festa, dessa comemoração, no final das contas, nós trabalhamos e quem ganha o presente é você,
é você que nos acompanha, é você que está aqui diariamente no meio-dia, é você que nos acompanha nas plataformas, é você que dá o like, porque essa edição de 300, essa edição 300 da Cruzoé, ela está aberta para não assinantes, excepcionalmente. Então, é um presente que a nossa empresa dá para você acompanhar, você se deliciar. Como falou o Felipe na vinheta de abertura, passar o final de semana aproveitando um conteúdo riquíssimo. Modéstia à parte, eu acho que essa matéria da PF, aí deixa eu também lamber minha cria, né? Porque também, né, pelo amor de Deus, né? Hoje é sexta-feira, a gente merece. Mas essa matéria está interessante porque ela conta os bastidores, ela joga a luz sobre vários bastidores que até agora estavam ocultos nessa relação da PF e nessa Polícia Federal em tempos de governo Lula, né? Inclusive algumas falhas que são, assim, primárias, não é, Grabe? Primárias, né? Temos aqui quer dizer, você apresentar um documento com outra informação, é você não fazer uma averiguação de um local de busca e apreensão, e aí, sabe, são coisas que você fala, não é possível que a Polícia Federal está cometendo esse erro de estagiário, entende? E é lógico que, assim, não dá para dizer que é um movimento ostensivo, mas definitivamente é algo que a gente tem que ficar muito, muito alerta, porque isso coloca uma instituição séria e que tem trabalhado pela nossa democracia, coloca em xeque o trabalho de tanta gente boa, de tantos policiais que são honestos e que tentam, pelo menos, fazer algo decente nesse país, né, Grebe? Exatamente, Wilson. A gente aí mostra esses tropeços e chama atenção para isso, né? A necessidade de que um órgão como a PF seja órgão de Estado e não órgão de estimação do governo da hora, né? É isso que os políticos não se decidem fazer, eles entram já nos cargos com a ideia, como disse o José Dirceu 20 e tantos anos atrás, de que se você não for dono da PF, você não é dono do seu próprio governo. Ele disse isso no primeiro mandato do Lula. Essa ideia atravessa a nossa história aí das últimas décadas, e infelizmente os policiais federais são arrastados para essa visão, para esse tipo de compreensão do que seja ter um órgão de investigação importante, central como a PF no país, né? É isso. Agora, tem muito mais coisa na revista, né, Wilson? Ela foi reorganizada, tá bonitona, né? Tem muito mais coisas. E deixa eu aproveitar, não, tá bonitona, eu gostei dessa nova diagramação, mas deixa eu aproveitar, deixa eu trazer para ele o nosso zoador-geral da República, Rodrigo Oliveira. Opa! Ô, Rodrigo, vem para cá, vem para a roda, né? Eu já tava até falando aqui com o Rodrigo. Cadê o Rodrigo, gente? Chegou. Aê, chegou. Presente, né? Presente. Rodrigo, Estou. Presente. Cadê o Rodrigo? Rodrigo assinou uma matéria legal. Companheiro Manteiga precisa de recolocação. Conte. Rapaz. Rodrigo Oliveira. Já está querendo pegar o currículo do Manteiga? A gente fez um apanhado aí para ajudar o nosso querido Manteiga, que tem... O companheiro Lula tem tentado, mas não tem conseguido, né? Desde a eleição, na verdade. A primeira vergonha foi o Manteiga tentando influir lá ou influenciar a decisão lá do BID, né, para o Ilan Goldfein não assumir a presidência do BID pelo Brasil, e aí tomou um não do BID, e o Lula ficou meio assim, né? Poxa vida, nosso companheiro Guido Manteiga, tão competente, né, um ciclista tão competente, acabou que não conseguiu essa vaguinha lá no BID. O banco do BRICS já estava ocupado pela chefe do Manteiga. Aí tentaram colocar ele, né, o nosso amigo Alckmin tentou colocar ele na equipe de transição, também não deu certo. Aí, depois, ele reapareceu nas discussões sobre meta fiscal, defendendo, veja só você como o mundo dá voltas, defendendo o déficit zero, e agora teve essa pataquada aí para tentar impor o nome do Guido Manteiga na Vale, né, que pegou muito mal, mas muito mal mesmo.
Mas o recado disso tudo é que vozes na minha cabeça dizem que isso não vai parar, até que Manteiga esteja realocado, né? Ele está com aquele, no LinkedIn dele, é que ele não tem mais página no LinkedIn, mas se tivesse, ia estar a fotinha dele com aquele Open to Work embaixo, com certeza absoluta. Tem gente perguntando para você aqui, Rodrigo, se você anexou o currículo do Manteiga na tua matéria. Eu tentei. Coloca aí, o Mateuzinho, mas vamos pegar pela ordem aqui, pela capa da Cruzoé. Além da matéria de capa, né, o Greb, temos aqui uma reportagem, A ONU é um terror, do Duda Teixeira. Dá pra gente falar um pouquinho sobre ela? Falo. Só uma observação sobre a história do Manteiga. É engraçado, né? Por que nunca ocorre para esse pessoal pôr o cara de verdade para trabalhar numa empresa privada, simplesmente? Acha emprego para ele. Por que tem que ser emprego público ou emprego em empresa onde o governo manda? A maioria de nós não faz assim, né? Só vai trabalhar, né? Acha emprego onde dá, né? Mas enfim, olha, sem querer estender muito. Acessa, atualiza Rodrigo, atualiza o LinkedIn, passa aquele recado para os amigos, tô desempregado, meu amigo, por favor, ajuda aqui o velho cidadão a pagar pensão alimentícia, pagar aluguel, é isso, né? Mas é uma prática da alta sociedade, né? Infelizmente, a gente não conseguiu participar desse negócio, né? Como diria lá o Barão de Tararé, né? Como é que era o nome dele? Mas que dizia que negociata é um grande negócio para o qual você não foi convidado, né? E aí você chama de negociata. Mas o que é engraçado nisso, e como é cultural nosso, é lembrar, por exemplo, do Lewandowski, no STF. O Lewandowski é um advogado que virou juiz pelo 5º Constitucional, né? Que é uma medida de uns tempos atrás que garante que alguns advogados virem juízes sem fazer concurso ou coisa parecida, ainda foi até o STF e depois ainda assumindo aí o Ministério da Justiça. Mas eu não quero atrapalhar essa conversa. Pode continuar aí, Craig. Mil desculpas. Não pode atrapalhar, Rodrigo. Inclusive, olha o seu WhatsApp aí, por gentileza, porque eu me nego, você inventa as histórias, mas eu me nego a pagar esse mico. Eu te coloquei o nome do Barão de Tararé, entendeu? Mas se vire para falar o nome do cidadão, porque eu me nego. Bom, falando da reportagem do Duda, né? Sobre a UNRWA. Esse órgão. Outro nome difícil. Esse é terrível. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente tem acompanhado há bastante tempo esse assunto, o Duda, o Felipe, o Papo Antagonista, o Antagonista, a Cruzoé. A gente foi o site, eu acho, que primeiro chamou a atenção para as investigações em torno dessa UNRWA, que é a agência da ONU que presta assistência aos palestinos, né? Agora descobre-se que um monte de gente da tal UNRWA participou, agência da ONU, participou dos ataques terroristas de outubro do ano passado lá em Israel. Ou seja, os caras recebem salário da ONU e foram lá matar gente, estuprar, sequestrar, né? É um escândalo de proporções, assim, homéricas, né? E o Duda conta toda a história em detalhes, analisa o porquê disso acontecer, o que está sendo feito desde que as revelações surgiram, né? Enfim, é uma história que é muito, muito da turma antagonista, que está muito bem contada aí pelo Duda. Temos uma entrevista também do Duda com o Daniel Martins de Barros, né, em que ele fala não há pódio para todo mundo, não é, Greve? Esse é um barato. Barato, né? Esse é um barato. É um psiquiatra que diz o seguinte, olha, parem com essa angústia de que é preciso sacrificar tudo na sua vida para ser o primeiro no pódio. Como diz o título da matéria, o pódio não cabe todo mundo no pódio. O pódio não é para todo mundo, né? Isso não é porque as pessoas sejam ruins, mas é porque o mundo afunila em diversas circunstâncias.
Então, o cara recorre ao arcadismo, filosofia grega, tal, para ajudar as pessoas a enxergarem valor na moderação, no equilíbrio, né? E usa a palavra sem medo dela, na mediocridade. A mediocridade áurea, como se falava, áurea mediocritas, deve ser assim que se fala, sei lá, eu não sei latim, não sei zero de latim, mas está escrito lá na matéria. Que era uma palavra que não tinha essa carga negativa que tem hoje, né? Era uma palavra que realmente queria apontar para o que é equilibrado, para o que é moderado, e não para essa busca incessante de ser melhor, e que acaba muitas vezes destruindo o resto da sua vida. Você não sobra tempo para a família, para a saúde, né? Para se divertir, dá burnout, né? No fim. É uma entrevista bem interessante e divertida sobre esse assunto. É um dilema dos dias atuais, né, Greg? Porque com as novas mídias, você precisa ali ficar o tempo todo se reinventando, assim. Então, é algo que o engraçado, eu estava até conversando ontem, momento de papo de botequim. Mas ontem, enquanto eu estava apurando essa matéria da capa da Cruzeiro, eu conversava com uma fonte da Polícia Federal e a gente tocava justamente nesse assunto, porque era uma fonte que ele chegou aqui em Brasília no mesmo período que eu cheguei. Eu cheguei aqui em Brasília em 2012. E aí a gente estava falando sobre as atribuições de cada função, eu como jornalista, ele como agente da Polícia Federal. E aí a gente trocando figurinha, ele falou, poxa, mas daqui a 10 anos eu tinha informação assim, assim, assado, tinha uma competência assim, assim, assado, hoje eu tenho que fazer 4 ou 5 vezes mais do que eu fazia há 10 anos. Então, né, e mesmo assim para poder me sentir útil. Então, vejam como é que isso é algo muito curioso, né? Quer dizer, eu particularmente, há 10 anos nunca imaginaria, sinceramente, nunca pensei que eu estaria numa bancada de jornal, fazendo jornal ao vivo, com tanta gente boa. Eu tô adorando fazer isso aqui. Será útil, Wilson, sempre será útil. Não, eu sei, aquela coisa, nem que seja para vender coco na praia, a gente é útil, meu amigo. Não tem isso, não. Não tem essa. Agora, Diga. Prossegue, desculpa. Não, diga lá, vamos lá. E aí temos a Ilha de Cultura com o Gabeira, rapaz. Pois é, chique, né? O Gabeira é um personagem muito interessante, além de ser um cara muito culto, né? Estão dizendo que ele está aí sendo cotado para ir para a Academia Brasileira de Letras numa próxima eleição. Enfim, é um cara que tem uma trajetória muito interessante. Ele foi guerrilheiro na juventude, ajudou a sequestrar embaixador americano, né? E foi pro exílio, foi preso depois, foi pro exílio. E, no entanto, é um cara que soube deixar para trás as ideias pré-fabricadas da esquerda, sem se agarrar a ideias pré-fabricadas de qualquer outra ideologia. Foi um cara que aprendeu a lidar com as suas crenças, com as suas ideias de um jeito muito mais próprio, né? Muito mais pessoal, sem rezar para nenhuma igrejinha política, né? Então, ele falou um pouco sobre isso, os autores que mais o ajudaram ao longo dos últimos anos aí a organizar o mundo, a entender, né? A pensar as coisas, mas sem recorrer a esses rótulos, né, que tanta gente acaba pregando na testa, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou um cara vivendo, olhando criticamente aqui para o que acontece no mundo e tentando dar sentido para essa bagunça toda, não só para mim, mas para quem me ouve. No caso do Gabeira, é muita gente, né, que ouve o Gabeira. Ele tem coluna em jornal, ele é comentarista em televisão, ele faz reportagens, documentários super bacana sempre. Aliás, ele fala também que ele tem um lado ali que é menos conhecido, de paixão por fotógrafos, por documentaristas. Ele fala um pouquinho disso aí daria até um outro Ilha de Cultura, para ele dar recomendações. Ele só dá uma recomendação curta, mas ele poderia dar outras recomendações sobre os grandes gênios aí da fotografia ou do documentário. Deixa eu fazer um giro rápido pelo restante da edição, porque eu tenho outras questões para te explorar, Grebe. Aquela coisa, meu amigo, aqui, as pessoas que chegam aqui no meio-dia e são novatas, eu não vou mentir, não, eu vou te explorar até a alma, né? Então, assim,
Tá aqui o Freitas aqui dando risada. É porque não é você, Freitas. Eu tô atrapalhando o almoço do Grebe, meu caro Freitas. Temos aqui o artigo do Roberto Eleri, né, que é Política Industrial de Lula, Museu de Grandes Novidades, fazendo referência, né, às políticas públicas do governo Lula. Agamenon Mendes Pedreira, falando sobre as aventuras do Mr. Abin, referência aí ao Carlos Bolsonaro. Teófilo, né, filme de diligência. Temos também artigos do Jerônimo Teixeira, Rodrigo Oliveira, como eu falei agora há pouco, né, Ivan Santana, falando sobre a Vale. Leonardo Barreto, falando sobre o déficit fiscal, né, que deveria forçar uma moderação liberal no PT. Alexandre Soares Silva, Rodolfo Borges, que está na redação, deve estar editando a capa nesse momento. Augusto de Franco, José Neumann Pinto, e essa é a edição 300. Mas, gente... Só uma observação, Luiz. Por favor. Como eu estava falando, a revista foi reorganizada, né? Então a gente criou sessões novas. A gente tinha criado recentemente a Linha de Cultura, e agora a gente tem uma sessão de crônica, uma sessão onde está o artigo do Rodrigo, né, que é o caminho do dinheiro. Tem uma sessão também sobre esportes, que tem o artigo do Rodolfo, mas deve ter novidades em breve. Então a gente reestruturou ali com a ajuda do Felipe, né, que, enfim, definiu ali as novas áreas. A maneira de agrupar as nossas reportagens e o nosso time de colaboradores colunistas, né? Então tá mais organizada a revista. É bom lembrar, coloca aí por gentileza de novo na tela a capa, Matheus. E também tem outra questão, né, Greve, que você acabou adiantando, mas eu também vou tocar nisso contigo. Tá com outro elemento gráfico, né? A logomarca tá um pouco mais limpa, né? Você tem uma mudança ali do grafismo, né? Quer dizer, tá mais moderna, tá mais gostosa, né? Chique no último. Chique no último, tá mais clean, né? Eu acho que justamente mostrando essa modernidade, esse crescimento da empresa. Na segunda-feira passada, desta semana, melhor dizendo, nós tivemos a reformulação do novo site, né? Quer dizer, o novo site do Antagonista entrou no ar, também mais limpo, mais clean, com uma programação visual mais leve, mais dinâmica. A revista Cruzoé refletindo também essas mudanças e mostrando que a gente está no caminho, né? Estamos de vento em polpa, né? Para que teve muita gente, né, nesse processo falou, os caras acabaram, não sei o que, etc. Nada, acabamos nada, estamos aqui firmes e fortes para encher o saco, para incomodar muita gente, né? Nós somos, como é que é aquele, como diria aquele... Alive and kicking, vivos e dando pontapé. Exatamente, né? Como diria aquele poeta, né? Eu sou a mosca que, né? Está na sua sopa, né? Pousou na sua sopa, grande poeta. Agora, Matheus, coloca aí. Não tem como a gente não lembrar de Cruzoé sem fazer uma pequena referência ao passado. Coloca na tela, por gentileza. Vamos fazer, dar um scroll aí, algumas capas. Eu acho que são capas importantes para a gente... Vamos descendo. Isso, Matheus, vai descendo aí. Clique no mouse e desça, amigo. Isso, muito bem. Mas vai com calma, porque vamos parar em algumas. Vai descendo, isso. Tem uma, vamos descendo um pouquinho mais. Para aí, parou. Eu acho que essa capa ali, Grebe, que a gente, numa entrevista que eu também fiz com você, do Jair Bolsonaro, né? Eu acho que é uma entrevista marcante, né, dos últimos meses, né, que ele abriu o jogo pela primeira vez. Ele falou sobre a questão dos atos, né, do Rio de Janeiro, e aí ele soltou essa declaração que eu acho que também é uma capa, acho que é uma capa marcante, né, Grebe? Acho que dá pra gente relembrar um pouco disso, né? Sim, uma longa entrevista com o Bolsonaro. Eu, pelo menos, nunca tinha conversado com ele antes disso. Foi interessante ver como é que a cabeça do homem funciona e também as travas que ele pôs lá para não falar certas coisas, né? Ele foi se escolando ao longo do tempo. Entrevista muito interessante. Eu lembro que... Gente, momento bastidor, né? Eu lembro que depois dessa entrevista eu voltei com o Graia para a redação e a gente estava comentando aqui alguns trejeitos do ex-presidente, né? E me chamou muita atenção, tanto também quanto do Graeb.
O fato dele ter ficado ali na cadeira, ali meio tenso, quase como se ele estivesse segurando algo para não falar o que ele queria falar, não é, Graeme? Pareceu muito que ele estava, eu vou me segurar, porque senão eu vou falar bobagem, isso não vai dar certo. Né? É isso aí. Chamou muita atenção essa edição. Vamos voltar de novo lá pro nosso... Vamos descer aqui rapidinho. Aquela capa do Moro na mira do PCC, vai descendo aos pouquinhos pra gente... Porque tem algumas... Vai descendo aos pouquinhos, ô Matheus? O que se passa na cabeça de Fernando Haddad, né? Geleia geral. Aí já é o momento que o PT assume o poder, né? Se não me engano. Vai descendo um pouquinho aí, ô Matheus? Porque tem... acho que ali já é... Batalha por Minas, acho que já é ano passado, 2022. O preço do amor do Lira. Oi? Época da eleição, né? Época da eleição, né? O preço do amor do Lira, né? Que eu lembro dessa capa, matéria que eu fiz, né? Falando sobre as condições que o Lira impôs ao Palácio do Planalto na época do governo Jair Bolsonaro para dar apoio ao governo Bolsonaro, né? Pode descer um pouquinho. Então, Wilson. Aí tem N capas, a gente vai ficar aqui 3 horas, né, comentando as capas, porque tem muita coisa que a gente publicou nessas 300 edições, né, Grebe? A revista nasceu em 2019, né? Então dá para, de certa forma, contar a história desses, agora, quase 5 anos, né, de existência, através das capas da Cruzoé. Você vai vendo ali a evolução do governo Bolsonaro, você vai vendo todo o processo de eleição, né, de 2022, você vê agora esse começo do governo Lula, sempre com um olhar independente, né? E tem matérias que foram feitas lá atrás pela Cruzoé e que continuam repercutindo, continuam fazendo marola hoje em dia. Por exemplo, em 2020, a Cruzoé foi o primeiro veículo que apontou a existência possível, né, quase certa, só estou tomando cuidado por uma questão judicial. Para não ser preso, a gente entende. Para não ser preso, exatamente. Mas foi a primeira a apontar a existência de uma BIM paralela. Fica tranquilo que em relação a sua temor de ser preso, fique tranquilo, tá? Que conversando com os colegas da PF, já garanti uma cela para todo mundo aqui na redação, já garanti cela, desde a época dos militares, já garanti cela com direito a cela especial, tá? Então, se todo mundo for preso, pelo menos a gente vai ser bem tratado. Fico muito mais tranquilo, Wilson. Agora vou para casa tranquilo. Então... Desculpa, Greve. Ou não. A gente... ou não, né? A gente tem a capa da BIM do B, que mostra a tal da BIM paralela do Alexandre Ramagem. Olha aí, ó. Explodiu, tá? Agora, né? A gente teve... eu vou pôr aqui, com todas as ironias possíveis, a palavra, né? A gente teve a honra de ser um veículo censurado no Brasil de hoje, ao mostrar que o Dias Toffoli, ministro do STF, era mencionado em documentos oficiais, documentos que estavam no inquérito da Lava Jato sobre a Odebrecht. O amigo do amigo de meu pai era uma menção que constava de e-mails da Odebrecht que foram entregues à Lava Jato. O pessoal do STF ficou muito bravo com a revelação dessa história, e o Alexandre de Moraes mandou tirar do ar a revista. E teve que voltar atrás logo depois, porque, ao contrário do que dizia a sentença, não havia ilação nenhuma em relação a existência dessas menções. Era apenas a demonstração, o relato de que isso estava lá na papelada da Odebrecht sobre Lava Jato. Tinha menção ao Toffoli, amigo do amigo de meu pai, na época que ele ainda não era ministro, na época que ele era advogado-geral da União do governo Lula, no governo Lula, né?
Então, esses são 2 exemplos de reportagens que, assim, foram importantes no momento que saíram, incomodaram de verdade o poder ou estão agora dando seus frutos ainda, né? A do Ramagem. Tem muitas dessas na história da Cruzoé, e a revista continua fazendo esse papel, né, Wilson? De cutucar, de explorar, às vezes trazendo novidades super importantes para quem gosta de política, super importantes para o país, porque o papel da imprensa é controlar, como dizia o Milor Fernandes, imprensa que é imprensa é oposição, né? O resto não conta. O resto é armazém de molhados, como ele dizia. Então a gente continua fazendo esse papel e também ajudando, como toda boa revista semanal faz, desde que a Times surgiu nos Estados Unidos, sei lá quanto tempo atrás, 100 anos atrás, sei lá, o papel de dar uma organizada nos assuntos que foram importantes naquela semana. Se você perdeu alguma coisa, vai lá na revista que você vai se atualizar e se aprofundar naquilo. Então, vale a pena, desde que foi lançada a Cruzoé, e continua valendo a pena ler a nossa revista aqui do Antagonista. E deixa eu só, inclusive, como você falava aí, Greve, mostrar aqui a capa, enquanto o Rodrigo Oliveira, como bom aluno, já pediu, levantou o dedinho. Vai, meu amigo, taca ali pau nesse carinho. A Annelise fez uma pergunta aqui no chat, que também que é uma dúvida minha, né? Eu que sou mais mocinho na Cruzoé / Antagonista, vocês têm, alguém sabe qual que deu mais Ibope? Qual a edição que teve mais audiência? Eu acho que foi essa do Ibope, viu? Eu acho que essa do... Então, eu não sei. Porque, enfim, eu também não sou um veterano absoluto de Cruzoé, né? Eu cheguei aqui no Antagonista no final de 2021. A revista já estava viva, já estava super viva, tinha uma equipe em Brasília hiper competente, de jornalistas que cuidava da revista naquele momento. Então eu não tenho de verdade esse histórico de cabeça, eu vou ficar devendo essa. Deve ter sido uma capa que eu fiz. Não. Olha a modéstia do cara, né? Mas assim, olha a modéstia. Mas assim, eu não dá para a gente falar em termos de números, tá? Porque eu precisaria de fato do número, do balanço para poder ter uma conclusão. Mas de repercussão aqui em Brasília, realmente eu lembro essa do Toffoli, realmente é uma capa que realmente ela ganhou muita repercussão, porque também teve detalhe, né? Ela foi inclusive parar no Jornal Nacional, inclusive, né? Por conta do... Qual é a outra, Freitas? Tá aqui, o Freitas aqui me informando aqui. Freitas falando que outra que também foi parar no Jornal Nacional foi a da capa sobre os cheques da Michelle Bolsonaro, né? Inclusive, a partir daí, se enrolou o apelido carinhoso que várias pessoas utilizam para ex-primeira-dama como Michelle, não é, Rodrigo? Tá aqui, o Rodrigo é o velho do Rio, né? Ele tá aqui na Cruzoé Antagonista. É o Freitas, né? Porque o Rodrigo é você. Né? Ele tá se entregando aqui, tá desde 2017, né, Freitas? Então. Olha, ele tá aqui comemorando, sobreviver às 300 edições, né, Freitas? Muito bem, é isso. As barbas brancas dele são muito mais longas do que as minhas, né, do Freitas. Tá aí, mais cheques para a Michelle, tá aí, Mateuzinho, rápido, no gatilho, já disponibilizando a capa pra gente. Grebe, assim, eu quero te agradecer muito pela tua participação, pela tua presença. A ideia era a gente fazer um bloco de 15 minutos, mas o papo estava tão bom que a gente acabou estendendo para meia hora. Agora eu vou ter que correr aqui com o Rodrigo Oliveira, que ele vai me matar só para variar, né? Rodrigo, né? Mas tudo bem, vamos ajudar o jornal que a gente precisa fazer, e é isso. Obrigado, Greve. Até a próxima, querido. Bom trabalho para vocês. Tchau. Valeu, Greve. Até mais. Cruzoé, uma ilha no jornalismo.